Vamos dar continuidade ao nosso estudo? Vamos agora para o item 2.5 da nossa apostila. E o item 2.5, vou compartilhar a tela aqui, é o custeio por absorção departamentalizado. Nós fizemos um exercício anterior, que foi da Clínica Pontes, onde nós usamos o esquema básico, que também é por absorção. Só que agora, na departamentalização, nós vamos apurar de uma forma melhor do que o esquema básico. E eu quero apresentar isso de uma forma prática, para que você possa entender como é que funciona. Bom, para demonstrar a departamentalização, eu vou utilizar o exemplo que é anterior da clínica que a gente fez para demonstrar o esquema básico, em que era aquela clínica que tinha um total de gasto de 116 mil e que dos 116 mil, 106 era só custo, ok? Então eu estou aqui de novo com os dados daquela clínica que fazia micro e pequenas cirurgias, lembra? E eu estou aqui só com a parte do que era custo, 106 mil. E agora eu vou apropriar esses custos não pelo esquema básico, e sim por departamentalização. Então, vem comigo para a gente trabalhar esse esquema básico. Bom, então os custos diretos a gente já havia alocado no exercício anterior, na demonstração anterior, que era os materiais médicos e a mão de obra. Então, daquela relação dos 106 mil, materiais médicos e mão de obra, a gente tinha alocado para as micro e pequenas cirurgias. Então, daquele total de 106, 30 mil, que é o total da mão de obra e materiais médicos, representava custo direto. E aí sobravam os indiretos, lembra? Que era 76 mil. E está aqui a relação dos indiretos, que são os 76 mil, que agora nós vamos fazer por departamentalização. Lá no esquema básico, pegamos 76, escolhemos um critério de rateio e fizemos. Aqui não. Aqui nós vamos primeiro pegar esse 76 e alocar gastos por departamento. E depois dos departamentos, ou centro de custo, para os procedimentos. Então acompanhe comigo. Os gastos dos departamentos de apoio deverão ser redistribuídos aos departamentos de produção médica, para depois chegar ao serviço prestado. Então, primeiramente, vamos pegar os 76, distribuir eles como gasto por departamento, sejam eles departamento de produção médica, ou seja eles departamentos de apoio, e depois a gente vai pegar os custos alocados aos departamentos de apoio, repassar aos centros de custo dos departamentos de produção médica para chegar na prestação do serviço. Bom, então, para a gente trabalhar então o critério de rateio, as bases de rateio, eu preciso então olhar quais serão os departamentos em que eu vou alocar esses custos indiretos. E os departamentos serão o centro cirúrgico, os quartos, a manutenção e a lavanderia da clínica. Então pense, o centro cirúrgico, os quartos, a manutenção e a lavanderia consomem aqueles recursos indiretos. E eu preciso agora olhar como esse centro de custo consome esses recursos e identificar qual seria a melhor forma de alocação desses custos indiretos a esses departamentos: centro cirúrgico, quarto, manutenção e lavanderia. E aí eu trouxe aqui as bases de rateio. Quais são os rateios que eu posso utilizar? Por exemplo, energia elétrica, eu tenho aqui um apontamento de quilowatt-hora por departamento. A depreciação, que é 30 mil, eu tenho ela aqui, a depreciação de cada equipamento e instalação de cada departamento desse. Então, ó, 18 mil é a depreciação do centro cirúrgico, 6 mil é a depreciação do quarto. Então, eu estou pegando aqueles custos indiretos e fazendo a alocação para cada departamento de acordo com um critério. Então, eu tenho aqui também informações sobre números de funcionários por departamento, eu tenho a quantidade de horas de manutenção que a manutenção prestou, e eu tenho aqui a metragem quadrada de cada departamento.
tempo de cirurgia, quanto tempo, quantas horas de cirurgia pequena e micro nós gastamos e tempo de internação também. Isso são apontamentos que poderão ser usados como base para rateio. Muito bem. Então, agora nós vamos começar a trabalhar primeiro só o custo do aluguel. E o custo do aluguel deve ser atribuído a cada departamento proporcional ao metro quadrado. Então, a base de rateio vai ser o metro quadrado. E o metro quadrado do aluguel é o seguinte: 10% da área alocada está no centro cirúrgico, 60% da área que a gente paga aluguel está destinada a quartos, 10% da área é a área da manutenção e 20% a área da lavanderia. Então, os 20 mil de aluguel, nós estamos fazendo proporcional à área ocupada, metros quadrados. A energia elétrica, nós vamos fazer, então, proporcional aos percentuais de quilowatt-horas. Então, se eu tenho quantos quilowatt-hora cada departamento consumiu, eu transformei aqueles quilowatt-horas em percentuais e agora, dos 20 mil da energia elétrica, eu vou, então, fazer a alocação de acordo com os percentuais. A depreciação já estava calculado de acordo com o controle do imobilizado de cada departamento. E os outros materiais é rateado de forma igual aos departamentos clínicos, né? Porque quem consome esses outros materiais indiretos é somente o centro cirúrgico e os quartos. São eles que consomem materiais indiretos, porque não gasta esses materiais nem na manutenção e nem na lavanderia. Então, nós pegamos o aluguel, a energia elétrica, a depreciação e os outros materiais e agora alocamos eles por departamento. Nós ainda não estamos alocando pelos dois procedimentos, que eram as micro e pequenas cirurgias. Eu estou alocando por departamento, como cada departamento consome aluguel, energia, depreciação e outros materiais. Bom, o próximo passo agora, então, vai ser olhar esses custos indiretos que foram consumidos pelos departamentos, centro cirúrgico, quarto, manutenção e lavanderia, que entender que esses custos indiretos não são uniformes entre os setores. Distribuindo, então, nós temos aqui, ó, centro cirúrgico, dos 76 mil, ele acumulou um custo de 31 mil, os quartos acumularam um custo de 27 mil, a manutenção acumulou um custo de 9 mil, a lavanderia acumulou um custo de 9 mil. E esse custo é referente ao aluguel, energia, depreciação e outros materiais. Então, alocamos os custos indiretos por departamento. Cada departamento assumiu quanto de custo direto foi consumido. Observe a importância da apuração de custo por departamentalização. Nesse quadro, então, eu tenho o custo acumulado por departamento. Quanto cada departamento consumiu ali de aluguel, de energia elétrica, depreciação e outros gastos. Toda organização de saúde que trabalha com orçamento, ela precisa fazer apuração por departamentalização. Por quê? Pense comigo. Quanto que eu orcei de gasto para o centro cirúrgico esse mês? Agora aqui eu tenho quanto realmente eu gastei. Então, o cruzamento do orçado versus realizado, eu preciso fazer, e aí a departamentalização me ajuda. Quanto que eu orcei de gasto para os quartos esse mês e quanto que eu realizei, que eu acabei de apurar aqui. E assim a manutenção e a lavanderia. Toda organização de saúde que trabalha com orçamento tem que apurar custo por departamentalização para avaliar o controle, para fazer o controle orçamentário. Então, agora, eu preciso pegar os dois departamentos de apoio, que é a manutenção e a lavanderia, e redistribuir esses custos para os dois departamentos que prestaram o serviço final, que é o quê? A pequena e a microcirurgia. E os dois departamentos
que efetivamente prestaram serviço para micro e pequena cirurgia foi os quartos, por causa da internação, e o centro cirúrgico. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos, primeiramente, pegar o gasto acumulado na lavanderia, que é 9 mil, e vou redistribuir o gasto da lavanderia. E aí, na letra A aqui está dizendo, ó, a lavanderia tem seus custos atribuídos aos outros departamentos com base no número de funcionários de cada departamento. Então, eu tinha anteriormente mostrado a tabela do número de funcionários por departamento, e agora, então, eu sei que 30% dos funcionários estão no centro cirúrgico, 50% trabalham nos quartos e 20% na manutenção. Então, eu vou pegar os 9 mil da lavanderia e distribuir 30% de 9 mil, 2.700, 50% de 9 mil, 4.500, 20% de 9 mil, 1.800. Então, peguei os 9 mil e redistribuí aos outros centros de custo, centro cirúrgico, quarto e manutenção. Então, o subtotal ali agora é o valor que o centro cirúrgico já tinha acumulado, que era 31, mais o que ele recebeu de repasse do rateio da lavanderia, ele passa a ter um subtotal acumulado de 33. O quarto, 27 mais 4.500, passa a ter um custo acumulado, então, de 31. A manutenção, que tinha 9, com mais 1.800, ela passou, então, a acumular 10.800. Então, os 76 da primeira linha, eles estão aqui de novo representados, só que agora com o custo acumulado somente na manutenção, quarto e centro cirúrgico. Agora vem a hora da gente pegar esse custo acumulado aqui na manutenção, que é esse 10.800, e repassar ele para o quarto e para o centro cirúrgico. Então, vamos ver qual vai ser esse critério. Então, está aqui, ó, letra B. A manutenção, aqueles 10.800 que estavam aqui, presta serviço apenas aos departamentos clínicos e o rateio é feito com base no tempo do uso do pessoal de manutenção, horas de manutenção. E se a gente olhar naquela tabela de critérios de rateio, nós tínhamos lá que 40% da manutenção, do tempo da manutenção, foi dedicada ao centro cirúrgico e 60% foi dedicada aos quartos. Então, vou pegar 40% dos 10.800 que está acumulado na manutenção e passar para o centro cirúrgico, que dá 4.320. E 60% dos 10.800 eu vou trazer aqui para os quartos, 6.480. Com isso, eu tenho agora um novo total, que era o subtotal que o centro cirúrgico tinha, 33, com mais 4 que ele recebeu da manutenção, ele passou a ter um custo acumulado de 38.020. E o quarto, que tinha 31.500, com mais 60% que recebeu da manutenção, passou a ter um custo acumulado de 37. Somando 38 com 37, nós temos o total do custo indireto de 76. Porém, agora esse custo indireto, ele está ali concentrado somente nos 2 departamentos que prestam os serviços, que ajudaram a fazer as micro e as pequenas cirurgias. Então agora vem o próximo passo, que é repassar esse custo acumulado no centro cirúrgico e no quarto aos procedimentos. Então, ó, a transferência do custo dos custos dos departamentos clínicos para os serviços, ele vai ser feito o seguinte, levando em consideração o centro cirúrgico tem seus custos distribuídos às cirurgias com base nas horas de cirurgia. E os quartos têm seus custos distribuídos às cirurgias com base no tempo de internação. Então, se a gente olhar a tabela de apontamento, a gente tem 240 horas de microcirurgia, 240 horas de pequena cirurgia. Então, 50% para micro, 50% para pequena. Já, como a microcirurgia é uma cirurgia rápida, fez e vai embora para casa no mesmo dia, não tem dias de internação.
toda a internação é só da pequena cirurgia. Então, agora, eu vou pegar aquele custo acumulado no centro cirúrgico, 38.020, e ratear proporcional às horas de cirurgia, 50 para micro e para pequena. Já o quarto, como a microcirurgia não usa o quarto, ela não deve acumular custo das pequenas cirurgias que eu utilizo o quarto. Então, o 37.980 tem que ser acumulado só nas pequenas. E assim nós vamos então distribuir 19.010 para micro e pequena, 50% e 50%, e o quarto não. O quarto vai ficar todo só com a pequena cirurgia, porque só ele utiliza a pequena cirurgia. Então, agora, eu tenho nesse quadro a apuração. Quanto é o custo da microcirurgia, quanto que é o custo da pequena cirurgia. O que eu quero que você observe aqui agora? Eu quero que você observe o seguinte. Olha que coisa importante. Quando nós apuramos esse custo pelo esquema básico, nós pegamos os R$ 76.000 e rateamos ou proporcional à mão de obra ou proporcional ao custo direto total. Tá lembrado? Agora, em que eu aloquei os custos por departamento e depois dos departamentos aos serviços prestados, e aí, note, a microcirurgia não usa quarto e o departamento quarto consome muito custo. Se a gente comparar os dois tipos de apuração, você há de convir comigo que a apuração por departamentalização está melhor apurado, não é isso? Então, pense comigo agora. Apuramos no quadro anterior aqui, ó, apuramos os custos indiretos, 19,56. Então, trouxe ele para cá, ó, custo indireto, micro e pequena. Vou somar com o custo direto, que a gente já tinha, que é material médico, medicamentos e mão de obra. Eu vou ter o custo total, dividido pela quantidade de micro e pequenas cirurgias, eu passo a ter aqui o custo unitário da microcirurgia, o custo unitário da pequena cirurgia. Legal? E aí agora então, vamos fazer uma comparação. Se a gente agora comparar a diferença com e sem departamentalização, olha só, quando nós apuramos lá proporcional ao custo direto total, a gente chegou a isso aqui, ó. Custo da microcirurgia, 65.600. Custo da pequena cirurgia, 40.400. E agora, fazendo com a departamentalização, igual você acompanhou, primeiro alocamos os por departamento para depois chegar no custo por procedimento, agora a gente descobre que a microcirurgia tem um custo muito menor. Por quê? A microcirurgia não usa a internação. Já a pequena cirurgia, sim. Então, a diferença entre as duas possibilidades de apuração de custo com e sem departamentalização, fica claro para a gente que com departamentalização nós temos uma apuração de custo muito melhor. Agora, quando eu comparo o custo unitário, custo por procedimento, olha só, a microcirurgia sem departamentalização teria um custo de 540, com departamentalização a gente descobre que é 325. A microcirurgia era 1.010 e a realidade dela é outra, 1.674. Então, note, eu estou mostrando para você uma evolução no processo de apuração de custo, da forma mais simplista, que é o esquema básico, não tem nada de errado ali, mas só que é uma forma mais simples de apuração de custo. Agora a gente sofisticou um pouquinho mais, porque a gente trabalhou com a departamentalização. Legal? E nós temos ainda um terceiro método, que é mais sofisticado ainda, mas isso vai ficar um pouco mais à frente. Agora, no próximo vídeo,
nós vamos tentar, então, aplicar esse conceito da apuração de custo por departamentalização. Ok? Um grande abraço e já voltamos!